Nesta aula, estudaremos alguns aspectos da hermenêutica filosófica, teoria desenvolvida por Hans-Georg Gadamer a partir das bases da fenomenologia. Dentre os aspectos presentes na hermenêutica filosófica, nos ocuparemos com mais ênfase com a concepção de linguagem. Comecemos por uma breve apresentação do autor. Hans-Georg Gadamer foi um dos pensadores mais longevos da história da filosofia. Nasceu no ano de 1900, em Marburg, na Alemanha. Faleceu com 102 anos de idade em 2002 em Heidelberg. Até o final de sua vida, manteve-se intelectualmente ativo. Sua formação acadêmica inclui seus estudos em filosofia e em filologia. Seu ingresso na carreira docente se dá inicialmente como filólogo clássico. Mais tarde, virá também o reconhecimento pela relevância filosófica de suas pesquisas, o que o consagrará como um dos mais importantes filósofos da contemporaneidade. Gadamer atuou em diferentes universidades alemãs, alcançando o ápice de sua carreira em Heidelberg, onde aposentou-se e tornou-se professor emérito em 1968. Depois disso, Gadamer faz diversas viagens aos Estados Unidos, deixando influências muito expressivas, sobretudo no Boston College. Em 1960, Gadamer publica a obra que o inscreveria definitivamente no cânon filosófico, Wahrheit und Methode, em português traduzida por Verdade e Método. Gadamer desenvolve um modo de fazer filosofia que já havia sido previamente elaborado por Heidegger, a hermenêutica filosófica. Heidegger lançou as bases dessa teoria, mas foi Gadamer quem de fato a desenvolveu. A palavra hermenêutica é mais conhecida por sua referência como método. Isso se deve, sobretudo, ao trabalho de Schleiermacher, que estabeleceu a teoria da hermenêutica geral, depois reconhecida como método próprio das ciências humanas por Dilthey. Porém, para Gadamer, a hermenêutica não é pensada como método. Diferentemente de uma teoria do método, Gadamer pensa a hermenêutica como um modo de racionalidade estruturado a partir da linguagem e que descreve as condições da compreensão. Para chegarmos à ideia de linguagem e de compreensão, tal como Gadamer as concebe, falarei primeiro sobre o conceito de jogo. Quando eu falar em jogo, não estarei me referindo a esse ou aquele jogo em particular, mas trata-se de um conceito que reúne o que é comum tanto a jogos de tabuleiro, jogos esportivos em equipes, jogos lúdicos de crianças e até mesmo jogos em que um só indivíduo executa. Do mesmo modo, o conceito abarca o que é comum tanto a jogos competitivos quanto a jogos não competitivos. O conceito de jogo é decisivo em Gadamer para demarcar o seu afastamento da filosofia da consciência. Portanto, a partir do jogo, Gadamer justifica sua renúncia a uma filosofia fundamentada na ideia de um sujeito que se autodetermina pela consciência. Não sem razão, o autor escreve que o verdadeiro sujeito do jogo não é o jogador, mas o próprio jogo. Assim é com a linguagem. O sujeito de uma conversação não é cada um dos que dela participa, mas é o próprio diálogo instituído. Desse modo, Gadamer opera um giro similar ao de Wittgenstein. Retira a primazia da consciência e orienta sua filosofia a partir do que está entre os sujeitos, a linguagem. A subjetividade, o eu, deixa de ser determinante para que a intersubjetividade, portanto, a relação, passe a ocupar o ponto central nessa teoria filosófica. Desse modo, a estrutura do jogo indica a própria estrutura da linguagem.
Observe o percurso que estamos fazendo aqui a partir da hermenêutica filosófica de Gadamer. O conceito de jogo é estruturante ao seu pensamento e, a partir dele, o autor desenvolverá outros aspectos do seu pensamento. Um dos desenvolvimentos a partir do jogo refere-se à linguagem. Portanto, não se trata de qualquer modo de conceber a linguagem, mas trata-se da linguagem elaborada a partir da estrutura do jogo. Com isso, perdem importância as técnicas de domínio formal da linguagem. Também não será determinante a busca de significados universais na linguagem. A estrutura de jogo nos remete à linguagem da conversação, que toma sentido na história e no contexto em que se efetiva. Importa, portanto, a linguagem como acontecimento histórico, como existência temporal. Para Gadamer, não há significados definitivos que possam, uma vez serem apreendidos na consciência e assim serem universalmente validados. Todo o conteúdo da linguagem toma forma na relação intersubjetiva daqueles que participam do jogo linguístico. Numa conversação, não há um que detenha o significado e que possa, de algum modo, transmiti-lo a outros. Mas, assim como no jogo, em que o sujeito não é cada um dos participantes e sim o próprio jogo, também numa conversação, o sentido é elaborado na experiência linguística que ali se desenvolve. Não há significado já dado, mas trata-se de sentido a ser construído na linguagem. Para Gadamer, essa ideia de sentido construído na linguagem toma o conceito de ontologia. Ontologia, nesse contexto, é aquilo que toma sentido. Está aí presente a ideia de ser de Heidegger. A realidade não é um dado objetivo, mas é aquilo que toma sentido na linguagem. Portanto, o mundo é linguagem. Ou ainda, a linguagem cria mundo. O ser é o que toma sentido. Faz-se realidade e cria mundo a partir da linguagem. Nesse contexto argumentativo é que Gadamer afirma: o ser que pode ser compreendido é linguagem. Observe que compreensão não é o mesmo que entendimento. Enquanto o entendimento refere-se ao que o sujeito é capaz de apreender pela consciência, a compreensão não é captada pelo sujeito, mas é aquilo que toma sentido intersubjetivamente num jogo linguístico. A compreensão, portanto, não tem significados fixos e não indica dados objetivos. Por isso, a compreensão não resulta de métodos e técnicas que garantam resultados, mas ela é apenas uma possibilidade, não uma necessidade, que se efetiva nos contextos intersubjetivos da linguagem. Não será difícil perceber que entre a hermenêutica filosófica de Gadamer e a filosofia da linguagem de Wittgenstein há alguns pontos de aproximação. Ambos os autores afastam-se das teorias da consciência e refutam a concepção moderna de subjetividade. Com Gadamer e com Wittgenstein, portanto, ganha especial importância o caráter pragmático da linguagem, ou seja, a linguagem cria sentidos no seu próprio acontecimento linguístico. Dada essa importância da linguagem, o foco não mais estará no sujeito, mas sim na intersubjetividade. Isso quer dizer, não é cada consciência que determina um conteúdo como verdadeiro. Assim como também não há uma universalidade em si, mas são os contextos linguísticos que possibilitam a construção de algo como verdadeiro. É muito importante ter claro que aqui estamos fazendo um estudo apenas de apresentação geral.
Então, não será prudente já derivar muitos juízos de valor sobre as implicações dessas ideias. Com esses autores, de modo algum se poderá desdobrar, por exemplo, que toda verdade é igual a qualquer outra, ou que não há verdade. Ao contrário, no conjunto de suas teorias, percebe-se que esses autores apresentam critérios bastante rigorosos para que se possa justificar num contexto linguístico aquilo que será aceito como verdadeiro. Portanto, isso nada tem a ver com preferência da maioria e menos ainda se refere a qualquer retórica de convencimento. Pois bem, com essa brevíssima introdução à linguagem na hermenêutica filosófica de Gadamer, pretendeu-se ampliar o espectro de compreensibilidade sobre o modo como a contemporaneidade irá operar com a crise da subjetividade moderna. Esse deslocamento da consciência para a linguagem, da subjetividade para a intersubjetividade, é muito importante para compreendermos os desafios contemporâneos das ciências, da política, da educação e dos fenômenos sociais em geral. Por isso, para além dessa breve introdução, recomendo que se avance para estudos de aprofundamento.